Olá, você está no canal da Quadrangular Brás Cubas, um lugar para pessoas apaixonadas por almas e apaixonadas pela presença do Pai. Eu sou o pastor Ivan Boni e quero te convidar a abrir o seu coração, criar boas expectativas, porque Deus certamente vai falar com você. Mateus 16, verso 18, quem achou diga amém. Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vai uma promessa, uma das promessas mais fantásticas que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra quem que é ela que Jesus disse aqui? Então Jesus disse que sobre ele, que é a pedra, rocha inabalável, ele edificaria uma instituição espiritual chamada igreja. Mas esta igreja pela qual Jesus havia dito que edificaria, é uma igreja triunfante, é uma igreja conquistadora. Tão somente nós vemos que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Contra quem? Contra a própria igreja. De modo que Jesus, quando disse isso para Pedro, ele estava aqui confirmando uma instituição, a qual disse para vocês que estava no coração de Deus. A igreja, por sua vez, é uma igreja instituída espiritualmente, uma instituição, um organismo vivo, e o corpo, a cabeça deste corpo chama-se Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo Jesus aqui, ele disse que esta igreja, que é um organismo vivo, pastor, e por que é um organismo vivo? Porque se movimenta pelo Espírito de Deus. A igreja do Senhor não é morta, não é oca, não é vazia. E nós sentimos a alegria de Deus, não é porque nós somos emotivos pela música que é cantada, pela palavra que é pregada. Nós sentimos alegria porque aqui nesse meio se move o Espírito de Deus. E eu quero que você entenda que nenhum organismo, nenhuma instituição do mundo todo sentem o que você sente, o que eu sinto. Nenhuma instituição do mundo todo possa ter o prazer em servir a este Deus como nós servimos. E nenhuma instituição do mundo todo tem a promessa que nós temos. E nenhuma instituição do mundo todo tem a presença que nós temos. A igreja é a única instituição viva, o único organismo vivo, pela qual o Espírito de Deus se movimenta no meio dela. É por isso que pessoas que entram vazias, elas saem cheias. Pessoas que entram enfermas, elas saem curadas. Pessoas que entram tristes, elas saem alegres. Pessoas que entram abatidas, elas saem exaltadas. Por quê? Porque este lugar aqui é onde o Espírito de Deus se movimenta, mas não somente no ambiente, mas também dentro de cada um de nós. Mas Jesus aqui, ele estava inaugurando um combate espiritual. Quando nós falamos de igreja, nós também nos assemelhamos com o povo de Israel, por exemplo. As batalhas que o povo de Israel tinha para travar e travava, são batalhas físicas. Por exemplo, o primeiro exército que o povo de Israel enfrentou, se assim eu posso dizer, pela qual perseguiram eles, foi o exército do povo egípcio. Os egípcios, por sua vez, perseguiram o povo de Deus até as margens do Mar Vermelho. E o próprio Deus foi quem aterrou o exército dos egípcios. E depois nós temos o segundo exército, o segundo povo, que era um povo físico também, que nós chamamos de amalequitas. E estes amalequitas eram tão terríveis, que diz a Bíblia Sagrada, que eles matavam as crianças, os de mais idades e as grávidas, nas últimas fileiras da caravana do povo de Israel, em meio ao deserto. Mas não somente isto, nós também temos os filisteus, os amonitas, os moabitas, os midianitas, os ismaelitas, o povo do Oriente, os moabitas, os amonitas e assim por diante. Nós vemos aqui vários inimigos pela qual o povo de Deus, o povo de Israel enfrentou, mas eram inimigos
físicos, eram inimigos carnais. Tudo isto porque o povo de Deus tinha uma promessa, e a promessa era que então eles estavam entrando em uma terra que o próprio Deus havia prometido aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós vemos que quando Josué lidera aquela conquista, nós vemos que o povo de Deus, eles colocaram para correr praticamente 7 nações que habitavam em Jericó. Tudo isto é físico, tudo isto é, vou repetir, tudo isto é físico. O Antigo Testamento, por sua vez, o povo de Israel no Antigo Testamento, por sua vez, era tido e conquistado por um povo, por uma batalha física, por uma luta física. O povo de Deus ia para a batalha fisicamente, usavam armas fisicamente, eles pelejavam com o povo fisicamente. Mas quando Jesus Cristo aqui inaugura um povo, ele fala sobre um povo espiritual. A igreja de fato é uma igreja física, mas o organismo é espiritual. E Jesus então aqui muda a circunstância e diz que não seria uma batalha física, mas uma batalha espiritual, Observe que o apóstolo São Paulo, quando escreve a sua carta ao povo de Éfeso, Paulo mesmo disse sobre esta batalha espiritual. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e também não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados e contra as hostes que habitam nas regiões celestiais. E depois o apóstolo São Paulo vai dar uma cartilha pelas quais nós temos que nos revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Que armaduras são estas, pastor? Armaduras espirituais: o capacete, a couraça, a espada, o escudo, a sandália. Tudo isto são armas espirituais. O apóstolo São Paulo também, ele disse para o povo de Corinto que as armas da nossa milícia. O que é milícia? Milícia é combate, milícia é batalha. Ele diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Para quê? Para desfazer as fortalezas de Satanás. Nós estamos num combate, nós estamos em uma guerra, ainda mais este primeiro dia que os irmãos estão fazendo de uma campanha pela qual o Senhor Deus vai acrescentar o ano seguinte. Mas nesta campanha pela qual os irmãos estão aqui começando a fazer, requeremos que nós temos que nos armar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos revestir. Por quê? Porque é bem verdade que há levantes, há bem verdade que há batalhas, há bem verdade que há lutas, há bem verdade que há combates, há embates, mas escute uma coisa: nós somos a igreja de Cristo Jesus, e como a sua igreja, bem armados, ninguém vai ficar à nossa frente, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Jesus, ele diz sobre uma instituição e um corpo e um organismo vivo que tem a única finalidade: avançar. Eu disse o quê? Avançar. Eu disse o quê? Avançar. Esta palavra avançar também se remete ao que o Senhor falou para o povo de Israel lá no passado. Em Êxodo capítulo 14, por exemplo, Deus diz: Moisés, diga ao povo o quê? Diga ao povo que? Diga ao povo que marche. Não diferente disto, Jesus também vai nos afirmar categoricamente concernente a uma marcha. Porque se nós estamos em um combate, como estamos, nós estamos em uma batalha, como estamos, então nós não podemos voltar, nós temos que avançar e avançar cada vez mais. Mas observe que Cristo Jesus aqui, ele disse que neste avanço, nesta marcha, haverá resistência, e a resistência pela qual nós encontramos, ela tem pelo menos 2 características. Isto vai muito do ângulo que você olha. A primeira característica que nós vemos aqui sobre a resistência: ou você enfrenta o desafio, se anima para ir ainda mais para cima, ou então você se intimida e para. A resistência tem 2 características: ou você se intimida e para, ou você toma ânimo e
e vai para cima. Mas Jesus Cristo disse aqui que nós não podemos parar. Por que não, pastor? Porque primeiro nós temos a presença de Deus. Vou repetir, nós temos a presença de Deus. Agora, por que nós pensamos em parar, pastor? Por que nós pensamos em desistir? Por exemplo, quando começamos este ano 2019, nós começamos com uma cartilha cheia de conquistas, de vitórias, de bênção, de milagre, de tudo aquilo que você possa ver ao teu favor. Você não coloca na lista o dia que você vai chorar, o dia que você vai se lamentar, o dia que você vai perder, o dia que você vai ver que houve uma porta fechada. Você não coloca aqui na sua planilha o dia da tempestade, mas ele acontece, ele acaba vindo. Por que você não coloca, pastor? Porque ninguém pensa em perder. Aqui ninguém foi preparado, formado. Aqui ninguém foi instruído a perder. A nossa cabeça está formada só a ganhar, só a conquistar, só a vencer. Mas as percas da vida são os desafios que nós temos de superação. Vou repetir, as percas da vida são os desafios que nós temos de superação, chamado de resistência. Quando achamos que uma porta se fecha aqui, eu não vou parar porque outra porta vai se abrir ali. Quando achamos que estamos chorando aqui e o nosso choro parece que não tem resposta, nós então vemos e partindo para cima e então marchando cada vez mais, nós começamos a perceber, começamos a entender que esse choro vai acabar aqui e nós vamos sorrir ali. Então por que parar, pastor? Nós paramos simplesmente por duas características. A primeira dela é por complexo de inferioridade. Nós paramos porque nós pensamos que nós somos incapazes. Nós paramos porque nós pensamos que nós somos insuficientes. Nós paramos porque nós pensamos que nós somos pequenos. Nós paramos porque nós pensamos que nós não conseguimos. Escute uma coisa: quem te fez promessa foi Deus. Quem te levantou também foi Deus. Quem te capacitou também foi Deus. E esse mesmo Deus que te levantou, te capacitou, Ele se responsabiliza em estar com você todos os dias da sua vida. Mas, e este complexo de inferioridade é uma das batalhas mais travadas que nós enfrentamos em nosso próprio eu interior. Por quê? Porque esse se sentir incapaz trava. Esse se sentir incapaz faz você perder tempo quando você para. Gideão é o personagem mais emblemático e um exemplo mais clássico disso. Deus tinha para o povo a vitória, sim ou não? Sim. Deus tinha para o povo a conquista, sim ou não? Sim. Deus tinha para o povo a liberdade, porque estavam cativos pelos midianitas há 7 anos, sim ou não? Sim. E quando o Senhor Deus ouve o povo clamar por um arrependimento, que eles queriam que Deus livrasse dos midianitas, quem é que Deus vai buscar? Vai buscar um rapaz, um homem, que estava no meio de um campo desfavorável, porque malhar trigo não é no lagar, mas é na eira. Gideão malhava trigo em um lugar impróprio. Diz a Bíblia, quando diz assim para ele assim: você é a pessoa certa, Deus quer te usar, você vai liderar uma revolução interna pela qual o povo vai alcançar a liberdade. Ele diz assim: quem? Eu? Gideão tinha traumas que o travava. Gideão tinha traumas que o paralisava. Tanto que Gideão se retirou em um lugar ermo do povo de Israel para não ser visto, para que os midianitas também não o vissem, para que os seus irmãos também não o vissem, para que a sua família também não visse, para que os seus amigos também não vissem. E é interessante que o anjo tem 2 trabalhos. O primeiro trabalho do anjo é arrancar de Gideão seus traumas, o seu complexo, ou glória. A segunda coisa que o anjo tem um trabalho é de convencer Gideão de que ele é a pessoa certa para a conquista. Será que isso se assemelha com a gente também, irmãos? Quando o Senhor falar para você assim, é você, Deus, você fala assim: quem? Eu, Senhor? Olha onde eu moro. Quem sou eu? Não tenho dinheiro, não tenho padrinho, não tenho uma situação financeira, não tenho conhecimento grande. Quem sou eu, Senhor? Nós diminuímos,
Quando Deus diz assim: eu estou investindo forte em você. Ou você acha que Deus ele conta com a sua fraqueza? Deus conta com a sua fraqueza? Se Deus fosse contar com a minha fraqueza, irmão, eu não estaria aqui. Se Deus fosse contar com a minha força, eu também não estaria aqui. Olha o que Jesus fala para o apóstolo São Paulo. Eu acho uma palavra fantástica, pastor Ivan, pastor Roosevelt. O Senhor diz assim: Paulo, não vou arrancar de você esse espinho na sua carne, porque em você habita duas coisas, pelas quais você é quem você é. Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo vai reconhecer, dizendo assim: verdade, Senhor. Por que, Paulo? Porque quando eu penso que estou forte, então eu sou fraco, e quando eu penso que eu sou fraco, então eu sou forte. Agora escuta, o que é graça de Deus? O que é graça de Deus? É favor e merer? É favor e merer? Você merece alguma coisa de Deus? Você merece ser usado por Deus? Você merece a casa que você tem? Você merece o carro que você tem? Você merece estar ocupando esse lugar tão sagrado, tão privilegiado? Você merece? O que é que nós merecíamos? O inferno, irmãos, o juízo de Deus, a condenação eterna, a ira de Deus. Mas Jesus, ele veio na graça personificada, que João disse que é graça sobre Jesus. O próprio Deus disse assim: eles não merecem, mas eu vou dar para eles algo que ninguém, oh glória, dará. E é interessante que Deus dá este algo chamado graça, sem esperar nada em troca. Deus deu, então é seu, só cuida dela. Valoriza essa graça, valoriza o que você tem, valoriza quem você é, valoriza aonde você está. E é interessante que nós só valorizamos quando estamos em lugares altos. E o Senhor fala assim: não, valoriza lugares pequenos, valoriza pequenas coisas. Por quê? Porque esta igreja aqui nesta noite, que estamos nesse espaço aqui, eu já vejo pela fé, pastor Ivan, o Senhor estendendo esta tenda para a direita, para a esquerda também, para trás, para frente, e acomodando aqui mais de 1000 pessoas que valoriza a graça de Deus. Quem pode crer comigo nessa noite? Levanta a sua mão comigo nesse momento. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só quem reconhece que está aqui pela graça, só quem reconhece que anda pela graça, só quem reconhece que come pela graça, só quem reconhece que respira pela graça, só quem reconhece que tem pela graça, abre a tua boca e dá maior glória a Cristo Jesus nesta noite. Oh glória a Deus. O que o Senhor viu em Gideão? Nada, irmão. Nada que Gideão pudesse ver nele mesmo. Mas Deus olha por uma ótica que ninguém olha. O Senhor falou assim: você é triunfante, rapaz. Aí você disse, a Gideão disse: quem, eu? Eu vou dar para o Senhor 3 razões pelas quais, 3 motivos pelas quais o Senhor não pode me usar. Primeiro motivo, Deus, que o Senhor não pode, que eu não sou conquistador. Estou aqui só defendendo um pão de cada dia. Só estou aqui para não ser morto. Estou aqui para não ser morto. Mas eu dou para o Senhor 3 motivos. Primeiro motivo é que a minha tribo é a menor. Segundo motivo é porque a minha casa é a menor entre a tribo. E terceiro motivo é porque eu também sou menor. E Deus diz: eu tenho alguma coisa a ver com o seu complexo de inferioridade? Rapaz, ei, Deus não quer saber de onde você veio, Deus quer saber onde você vai chegar. Oh glória! Por quê? Porque o nosso passado nós não temos compromisso com ele, nós temos compromisso com o presente para o futuro. E se e se o Senhor Cristo disse aqui com semente uma igreja, que é uma instituição espiritual, que é um organismo vivo, com o joelho e a cabeça, e diz a nós: olha, as portas
portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, vai ter combate, vai ter desafio, também vai haver resistência, também vai haver resistência. Mas tem uma coisa: levanta a tua cabeça, porque eu estou com você para te ajudar a vencer os combates de cada dia da sua vida. E detalhe, viu? Detalhe: as percas não definem o teu futuro. Vou repetir: as percas não definem o teu futuro, porque as percas faz parte do sucesso. Fala para o teu irmão: as percas fazem parte do sucesso. A gente jamais imaginou isso, né? Que as percas da vida nos arremete para ainda mais próximo do sucesso. Por quê? Porque são com as percas que nós aprendemos. Sim ou não? São com as percas que nós aprendemos. Só que com as percas também a gente não pode desistir do nosso propósito. Porque se nós temos um desafio, e nós temos o desafio, então nós temos que ser curados por dentro primeiro. Nós temos que, sabe aquele desenho que passava antigamente, né? Diz assim: ó céus, ó vida, ó lugar. Aquele, né, aquele patinho feio da lagoa. Tem gente que tem alta comiseração, né, pastor Ivan? Pastor hoje em dia não é mais pastor, é psicólogo, irmão, para tentar entender o povo, a cabeça de alguém que tem tudo para crescer, mas ainda continua sentado em cima de cinza, pensando que é o patinho feio da lagoa. Diz assim: ei, reage. Por que reage? Porque você é muito mais que você pensa que é. Oh, glória a Deus. Se o elefante soubesse a força que ele tem, ele ficaria preso a um barbante. Se o elefante soubesse a força que ele tem, ninguém segurava ele. Mas o problema é que nós deixamos de conquistar por dois sentimentos cruciais. O primeiro sentimento crucial é o comodismo, e o segundo é o conformismo. O elefante está tão acostumado a ficar preso. Qualquer barbante, quando ele sente que está alguma coisa no pé, ele já fica paralisado. E nós somos muito hábeis ao comodismo. Ao comodismo. Quando Deus disse para o povo de Israel, concernente a uma terra boa, uma terra larga, espaçosa, o povo, Deus cumpriu com a promessa, sim ou não? O povo saiu do Egito. O povo foi mediante a terra que Deus havia prometido para eles, a promessa de Deus. Mas é interessante que quando havia algum tipo de necessidade no meio da caminhada, não que Deus não provesse para eles, eles então logo se reportavam a quê? Ao Egito. O comodismo estava aqui, ó, na cabeça. Deus tinha promessa, Deus fez maravilhas, Deus levantou, Deus libertou, mas o comodismo estava tão entranhado na alma do povo, que o povo não enfrentava mais o para frente, só via o passado. Eu acho que você conhece alguém que diz assim: eu quando não era crente, eu não passava por isso. Eu quando não era crente, eu não tinha esses tipos de percas. Eu quando não era crente, eu não chorava desse jeito. Eu quando não era crente, misericórdia, pastor, depois que eu fiquei crente, pastor, meu Deus do céu, tudo virou para mim, pastor. Ora, depois que você ficou crente, Jesus te introduziu a um mundo chamado mundo Oh glória. Esse mundo espiritual tem combate mesmo. Só que nesse combate, irmãos, tem dois tipos de pessoas: os vencidos e os vencedores. Oh glória. Quem aqui são os vencedores? Deixa eu ver. Fala para o teu irmão assim: você é mais do que vencedor. Porque se o apóstolo São Paulo, por exemplo, se o apóstolo São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante, ele diz assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Aí depois diz uma sucessão de
percas, de tragédias. Ele diz assim: porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, nem a fome, nem a altura, nem a profundidade, nada disto vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas Paulo, por exemplo, ele vai afirmar ainda mais que nós já somos mais. Tem um agravo aí, mais. Oh glória, você não é mediano, você é mais. Vou repetir, você é mais do que vencedor. Oh glória a Deus. Observe que esse mesmo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 9 e 10 e 11 e 12, ele vai colocar em cima da mesa também as suas percas. Quando Paulo diz assim: eu sei passar por necessidade, mas também por abundância, por enfermidade, mas também por saúde, porque em todas estas coisas eu fui instruído. Ou seja, ele sabia que estava introduzido no mundo espiritual, e neste mundo espiritual há combates, há embates, e nesses combates tem dia que você vai perder, mas não é por conta do dia que você irá perder que você vai desanimar, que você vai se acomodar. Aí Paulo fala assim: mas eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória! Fala para o teu irmão assim, ó, neste combate espiritual, mais forte, neste combate espiritual, nesta luta espiritual, terá dias que você irá chorar sim, mas tem de bom ânimo, porque são muito mais os dias dos ganhos do que das percas. São muito mais os dias das alegrias do que das tristezas. São muito mais os dias, mas são muito mais os dias das vitórias e das bênçãos de Deus. Quem crê comigo nesta noite? Oh, aleluia, glória ao nome de Cristo Jesus. É bem verdade que o diabo ele se aparelha para quê? Para que você não tome o lugar pela qual Deus tem colocado você, o lugar de conquista. O diabo vem contra você veementemente e até diz a você: para que ir para a igreja? Para que escutar este Deus? Para que servir a este Deus? Para que ser dizimista? Para que ser ofertante? Para que recepcionar a igreja? Para que poder ajudar na construção da obra de Deus? Para com isso aí, rapaz. Observe que o patriarca Jó também passou por esse tipo de vitupério. Jó perdeu praticamente quase tudo. Jó só não perdeu a esposa e a sua própria vida. Jó enterrou, foram 10 filhos. Jó perdeu as suas criações. Jó perdeu o seu prestígio. Jó perdeu a sua fama. Jó perdeu as suas terras. Mas quando Jó estava em cima de uma cinza, coçando com um caco de alguma coisa para aliviar as suas dores, que eram dores e chagas mortais, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, pastor, espera aí, estas portas do inferno não podem o quê? Não podem o quê? Não pode prevalecer, crente. Não pode ser um obstáculo ao ponto de você achar que é intransponível. Não pode você pensar que estas portas, elas são imbatíveis. Não, essas portas são desafios para você não chegar onde Deus tem preparado para você chegar. O comodismo entranhado faz com que nós nos acomodamos com a porta, com esta resistência. Mas aí também vem o segundo sentimento, que é o pior de todos, que é chamado de conformismo. Fala para o teu irmão: conformismo. Show. Está repreendido.
Conformismo está repreendido. Pastor, o que é o conformismo? É você aceitar. Escute isso. O conformismo é você aceitar a sua realidade momentânea. Eu nasci assim, vou ficar assim, acabou. O conformismo é você aceitar a ideia de que alguns dizem por aí que não tem jeito. Me conformei com a situação, pastor. Me conformei com a situação. Jesus, ele quando passava, não eram muitas pessoas que Jesus curava. Você pode ver que Jesus, por sua vez, estava em Jerusalém e saiu de fora de Jerusalém em um lugar que as pessoas tinham como imundo, porque as mulheres que tinham uma hemorragia que não se estancava, que é uma hemorragia que percorria, que não se estancava o ano todo, todos os dias, a mulher tinha aquela hemorragia, ela era como uma mulher impura. Então essa mulher era retirada do lugar dos puros, do povo são, saudável, e essa mulher era colocada fora da cidade, em lugar próprio para os impuros. Mas quando essa mulher, por sua vez, ela ouviu dizer que Jesus Cristo entrou na cidade, ela falou assim: esta é a minha oportunidade. Esta é a minha oportunidade. O que ela fez? Primeira atitude, ela se revoltou contra a sua própria realidade. Ela disse assim: eu não nasci assim e não vou morrer assim também. Ela se levantou, ela disse assim: eu vou me levantar. Se levantou, entrou na cidade disfarçada, para ninguém reconhecer, rompeu a multidão. E essa palavra rompeu uma multidão, irmão, torna-se um desafio ainda maior. É ou não é? É ou não é? Porque não é uma, duas, três pessoas, não. Não tinha pessoa sorridente, que nem eu encontrei aqui na porta. Tem uma irmã aqui que eu falei: meu Deus, essa irmã deve ser dentista. Sorri, o sorriso dela é tão contagiante que eu também sorri com ela, irmão. Não é que nem o povo que sorri, não. Essa multidão, eles tinham seus problemas, de modo que ela rompeu um trabalho dobrado, um desgaste emocional tamanho. Mas ela resolveu romper, por quê? Porque ela resolveu mudar. E para mudar tem multidão. Para mudar tem resistência. Ela disse: eu não nasci assim e eu também não vou morrer assim. Ou a minha história muda hoje, ou muda hoje. Ela rompeu a multidão, veio por detrás, tamanha vergonha que a mulher tinha, mas ela queria. Rompeu a multidão, veio por detrás de Jesus e tocou aqui, ó, na barra do seu vestido. Ela tocou na barra do vestido e saiu de mansinho assim, mano, encosta. Jesus estava andando, de repente ele parou e disse: opa! Alguém me tocou. Ele não sabia quem tocou ele? Sim ou não? Ele quer saber, irmão. Ele disse: alguém me tocou. Aí alguns discípulos disseram assim: mas mestre, a multidão aqui está te apertando, está te oprimindo, te comprimindo, e o Senhor disse que alguém te tocou? Está de brincadeira, né? Não foi um toque de opressão, não foi um toque de desespero, foi um toque de fé, foi um toque de uma revolta pessoal, foi um toque de alguém que quer mudar de vida. Oh glória! Quando Jesus disse: alguém me tocou, a mulher disse: sou eu que te toquei. Oh glória a Deus! O Senhor disse: vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque a tua fé te salvou. Vai, porque você sai daqui hoje completamente restaurada, porque você resolveu sair do seu conformismo. Escute uma coisa: nós sofremos não é porque Deus não está conosco, porque nós cremos que Deus está conosco. Nós sofremos não é porque nós achamos que é difícil. Nós sofremos por uma razão: por nós mesmos. Nós sofremos porque nós não queremos mudar. Nós sofremos porque nós não queremos nós não queremos enfrentar os desafios que a vida tem para que nós enfrentemos. Nós sofremos porque nós não queremos enfrentar os gigantes, por exemplo, que os 10 espias observaram e viram para
fala a Moisés: ei Moisés, tem gigante na terra, Moisés, os gigantes são como se fosse, nós para eles, como se fôssemos gafanhotos. Ou seja, ei Moisés, nós não temos nenhuma possibilidade, Moisés, vamos ficar aqui mesmo nessa terrazinha, vamos ficar aqui mesmo, Moisés, aqui nesse lugar. Não, o que Deus falou para nós é o que os olhos não viram, é o que os ouvidos não ouviram, e é o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que nele amam. Aí nós temos um personagem interessante no Antigo Testamento. Lá em Josué capítulo de número 15, versículo 14, nós temos uma pessoa chamada Caleb. Caleb era um daqueles que saiu do Egito, peregrinou. Em Números capítulo 13, quando Moisés envia 12 espias, Caleb está no meio dos 12. Caleb é um dos 12. Aí Caleb vai ver a terra, volta a Moisés, junto com Josué. Enquanto os 10 pensavam que não tinha condição, se conformou com a terra do deserto, Caleb disse assim com Josué: não, a terra é boa, realmente é gigante, mas Deus prometeu para a gente vai conquistar essa terra sim. Aí Moisés fala assim para Caleb: olha, quando vocês entram nessa terra, você vai ter a sua porção, viu Caleb? Você vai ter a sua parte nessa terra, viu? Caleb ficou contente. Caleb tinha 40 anos. Quantos anos? 40. Quantos anos? 40. Quando Moisés fez a promessa para Caleb, ele tinha quantos anos? 40 anos. O tempo passa, irmãos. Moisés morre, agora vem Josué. Quando o povo entra na terra de Jericó para conquistar, Josué organiza as tribos e reparte cada parte para cada tribo. Só que cada tribo deveria conquistar e derrotar os seus gigantes também, os seus inimigos. Alguns deles fizeram pactos, alianças com os inimigos, mas outros colocaram inimigo para correr. Aí nós temos, por exemplo, Caleb. Caleb então chama Josué e diz assim: Josué, lembra quando a gente entrou na terra para poder espiar a terra prometida, essa terra de Jericó? A Josué disse: sim, pois é. Moisés me disse que eu vou ter parte nessa terra. Então eu quero que você me dê a autorização e aonde que eu devo conquistar aqui nessa terra, onde eu devo colocar a minha tenda, onde eu devo morar aqui nessa terra. Aí Josué disse assim: faz o seguinte, Caleb, você quer a terra? Quer? Então vai para Hebrom. Vai para Hebrom. Aí Josué, Caleb sobe para Hebrom. Quem estava em Hebrom? Os 3 filhos de Anak, são os gigantes. Anak, os 3 filhos deles, os gigantes. Tinha gigante na terra de Hebrom. Aí Caleb olha assim: mas é facinho. Agora pensa, quantos anos tinha Caleb, irmãos? Fala comigo: 86 anos de idade. Aí eu comecei a pensar, falei: meu Deus, que camarada doido, com 86 anos de idade. Eu já estava pensando em pendurar a chuteira toda, irmão. Está numa rede com uma água de coco, suquinho de laranja do lado, para me preparar para o culto à noite, do que conquistar alguma coisa. Mas Caleb disse assim: não, eu tenho essa idade. Aí ele falou para Josué: Josué, eu tenho 86 anos de idade, mas o meu espírito está no estado de um jovem de 20 anos de idade. Ou seja, eu vou subir e vou conquistar o que Deus tem me prometido. Oh glória! Você acha que Caleb por sua vez esqueceu? Não esqueceu. Ele veio cultivando a promessa por 46 anos de idade. Ele veio preservando a promessa por 46 anos de idade. Ele veio protegendo a promessa por 46 anos. Ele veio incendiando a promessa por 46 anos, até o ponto ele falou assim: não, Josué, chegou o momento, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu vou subir para Hebrom sim, porque se é lá que Deus tem para mim, eu vou entrar naquela terra, porque Deus, Ele vai me ajudar. Eu não me conformo com a minha situação, eu vou me levantar. Fala para o teu irmão assim: ó, conformismo nunca mais. É o que o pródigo teve, decisão de decidir, irmão. O pródigo teve o quê? Decisão de quê? Decisão de decidir. Fala comigo: decisão de decidir. Mais forte.
Mais forte. Aonde que o pródigo estava? No chiqueiro, sim ou não? Estava lá apacentando porco, comendo, desejando comer a lavagem do porco, até que ele viu que ele pensou, colocou a mente para funcionar, e que na casa do pai tem pão em abundância. Então ele decidiu. Eu vou me levantar daqui e vou ter com meu pai. E se me levantar daqui é uma revolta. Mas não é aquela revolta de colocar Deus na parede. Deus, o Senhor me dá, eu desvio. Não. Ou o Senhor me dá, eu deixo de cantar. Ou o Senhor me dá, ou então não vou mais para a igreja. Essa revolta aí, irmão, você vai falar isso e vai desviar mesmo. Não vai acontecer nada. Mas o jovem disse assim: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. A primeira coisa que ele teve que enfrentar, a multidão desse jovem, sabe o que foi? A humilhação. Porque ele saiu da casa do pai completamente por cima, agora voltaria por baixo. A humilhação, nem que eu me humilhe, nem que eu chegue lá como um dos seus empregados, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Ele decidiu decidir. Oh glória. Vou repetir, ele decidiu decidir. Ele decidiu, porque ele não se conformou com aquela situação. Então, o que são as portas do inferno? Não é para você se conformar e nem para você se acomodar com a situação. Porque se os irmãos, eu também vou entrar junto nessa batalha com vocês, estão no novembro, mês quadrangular, é porque é o mês de você fazer o que? Arvorar o que? A bandeira da vitória. E só arvora, só levanta a bandeira da vitória quem é mais que vencer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: as portas do inferno, mais forte, as portas do inferno não podem prevalecer contra você, que é a igreja de Cristo Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer, que é você que é a igreja de Cristo Jesus. Então eu quero que você entenda nessa reflexão pela qual nós tivemos aqui nessa noite, que você se localizasse quem você é primeiro, que você visse quem você é primeiro, que você se situasse onde é que você está, que você olhasse para dentro de você e ver quem você é, primeiramente para você mesmo e segundo para Deus. Não é para você ver quem você é para os outros, não é para você ver quem você é para o ministério, para você ver quem você é para você mesmo, e para você ver que você é também para Deus. Porque a partir do momento que você se resolver para você mesmo e se resolver para Deus, nada vai ficar na sua frente. A partir do momento que você se resolver para você mesmo e para Deus, nada vai impedir você de caminhar. Os desafios da vida, eles vão ser superados, porque você decidiu decidir. Vou repetir: os desafios da vida, eles vão ser superados, porque você decidiu decidir. Jesus, ele disse que a igreja, que a conquista não seria dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, para os herodianos, para os publicanos, para a Assembleia de Deus, o nome batista, o nome quadrangular, o nome presbiteriano, e por aí vai. Não. A conquista é para a igreja interdenominacional. Oh glória. Eu sei que você tem muita coisa aqui nessa noite para conquistar. E o ano não acabou ainda, viu? Falando aqui bem calmo para você poder entender muito bem o que eu estou te falando. O ano não acabou.
Estamos no começo de um mês de novembro. E muita água vai rolar por debaixo dessa ponte ainda, irmão. O que você colocou no papel no começo do ano, quem crê que Deus pode concretizar até o final deste ano? Oh, glória a Deus. Pegue na mão do irmão que está próximo de você. Fala para o teu irmão, decida decidir hoje. Porque você que é a igreja foi chamado para uma coisa: conquistar. Conquistar. Mesmo em meio às percas, conquistar. Mesmo em meio às lágrimas, conquistar. Mesmo em meio ao sofrimento, conquistar. Oh, glória. Há pessoas aqui hoje, nessa noite, que Deus fala comigo aqui, que o Espírito de Deus está com umas torrentes de águas no teu ser. Deus quer arrancar de você esses traumas que te paralisou.